Olá, seja muito bem-vindo ao canal da professora Cláudia Barbosa. Aqui nós estudamos essa língua maravilhosa chamada de língua portuguesa. Se é a primeira vez neste ambiente, eu peço para que você se inscreva. Desta forma, você vai receber todas as informações que eu compartilho com meus seguidores. E se você gostar, eu peço um pouco mais. Eu peço o seu like para que você me ajude a levar essa informação para mais pessoas. E aí, vamos começar? Professora, onde nós estamos? Esta é a pergunta norteadora. Nós estamos na aula número 5. Isso quer dizer que já houve outros conteúdos compartilhados aqui no nosso canal. É muito importante que você siga obedecendo esta ordem de postagem, porque há uma hierarquia e eu estou, no momento, trabalhando em fonologia. E a mensagem que a Cláudia sempre compartilha com os seguidores dela já está em tela. Quando levantamos a cabeça e continuamos tentando, a sorte acaba por surgir. Em outras palavras, a sorte não é um acaso, né, gente? A sorte, ela é consequência de uma constância, de comprometimento, e se você quer, de fato, ser um servidor, se você quer, de fato, fazer parte da PEMERGE, você precisa provar que há atitude em você, atitude de resiliência, atitude de comprometimento, atitude de cuidar de si. Porque quem cuida de si, necessariamente, cuida de todos. Professora, eu sou, sim, uma pessoa comprometida, eu sou uma pessoa vocacionada e eu estou aqui para colocar minha honra em jogo e eu não saio sem ganhar minha convocação. É isso daí. É até passar. E se tudo der certo, meu aluno, eu estou intuindo, mas eu estou muito, muito confiante que é agora. Agora, você que está escutando essa minha palavra agora, acredite que você não está aqui por um acaso. Você tinha que estar aqui. É encontro marcado. Você precisava escutar de mim que chegou a sua hora. Não deixe o cansaço parar você. Quando a dona procrastina chegar pedindo para que você não estude não, jogue para depois esse compromisso, levante a cabeça, continue, porque eu tenho uma mensagem para você. Você agora é o escolhido. Você, por favor, não perca essa oportunidade. Você só tem de fazer tudo certo. Não precisa fazer nada de extraordinário. É só fazer tudo certo. Eu vou compartilhar todo o edital com você. Vou compartilhar tudo sobre língua portuguesa que você vai precisar para passar nesse concurso. E eu preciso que você esteja fazendo o mesmo com as outras disciplinas. Lembrando que, para um grande feito, para uma grande vitória, nós precisamos de algumas renúncias, de alguns sacrifícios, mas tudo vale a pena no final. Então, não é por acaso, você está no lugar certo, conversando com a pessoa certa, porque não vai demorar muito, você vai estar celebrando e vai lembrar desta aula, quando eu falei, meu aluno, não foi coincidência. Você precisava estar aqui para escutar e sair desta aula empoderado, sair desta aula empoderada para fazer acontecer, porque você coloca essa farda agora de qualquer maneira. Um número de vagas surreal. Então, nós temos muitas vagas, mas só para os determinados, só para quem coloca a honra em jogo e fé no processo. Manda a professora onde eu estou, porque eu estou com a senhora. Meu aluno, nós já vimos a apresentação do curso Domínio de Ortografia. Conversamos sobre as diferenças entre sons, letras, fonemas e dígrafos. Também vimos encontros vocálicos. Começamos a matéria central de fonologia, que é a acentuação gráfica. Vimos a base teórica e agora nós vamos avançar. Nós vamos agora relembrarmos quais regras autorizam a acentuação destas palavras. E para não esquecer que o poder está na sua mente, então toda realização ela é filha legítima do sonho. Meu aluno, sonhe com essa imagem, sonhe em fazer parte desta equipe, porque só depende de você. A professora entrega conteúdo, mas eu entrego para muitos. E aí, por que alguns conseguem e outros não? Porque alguns se comprometem e outros não. Mas não é o compromisso com a professora Cláudia, é o compromisso com a sua vitória. É simples assim. E aí, professora, sou eu comprometido e amanhã vou estar anunciando a minha vitória. Então, meu aluno, foco no nosso programa.
Atenção, acentuação gráfica, parte 2. Preciso saber. As regras de acentuação gráfica podem ser divididas em 2 grandes blocos. Lembram dessa matéria? De um lado, o das regras essenciais e nucleares, também chamadas centrais, e de outro, as regras acessórias, complementares e periféricas. Muito importante ter essa noção, beleza? As essenciais são as que constituem a espinha dorsal da separação da matéria, quero dizer, da matéria acentuação gráfica. Se este pacote ele constitui a espinha dorsal do conteúdo da acentuação gráfica, claro que ele é muito importante e é por ele que eu vou começar. Eu preciso relembrar quais são. Nós vamos verificar agora as regras que autorizam a acentuação das oxítonas, das paroxítonas, das proparoxítonas e dos monossilábicos tônicos. Feito? Regras centrais não sofreram alterações. Então, eu vou estudar algo que eu já sabia, deixando registrado mais uma vez quais serão trabalhadas, qual foi o pacote que sofreu alteração. Aqui, ó, o pacote das complementares, constituído esse pacote pelos hiatos, acentos diferenciais, ditongo aberto e o trema. Sem mais delongas, vamos nós. Acentuação gráfica nos monossilábicos. Professora, para tudo aí, vamos conversar um pouquinho. O que tem a ver monossílabo com acentuação gráfica? Vamos arrumar essa informação aí. Eu acho que qualquer pedrinha pode transformar-se em um problema lá adiante, né? Uma palavra, ela pode ser classificada pela quantidade de sílabas, e aí nós temos palavra formada por uma sílaba, monossílaba, 2 sílabas, dissílaba, 3 sílabas, trissílaba, e 4 ou mais sílabas, polissílabas. Isso é uma matéria, legal? E a aula de hoje? Classificação por sílaba tônica, e aí só são 3, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Uai, Cláudia, por que você vai falar de monossílabo? Porque o monossilábico, essa palavra formada por uma única sílabazinha, ela pode ser monossílaba tônica ou monossílaba átona. Se falou em tonicidade, interessa. Qualquer tonicidade vai interessar essa aula. Então, a questão de ser monossílabo é só um plus. O que está em foco é se esse monossilábico ele é forte, se é forte, merecerá acento, ou se ele é fraquinho. Se é fraquinho, nada de acentuação gráfica, ok? E eu volto a falar. Basta ser monossílabo tônico para eu acentuar? Não, porque essa aula aqui é uma aula muito mnemônica, né? É ligada à memória e existem regras, e a primeira já está publicada. Acentuação dos monossilábicos tônicos, ok? Acentuam-se os vocábulos monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Como é que é, professora? Meu aluno, é simples assim. É memória visual do post e memorizar para ter essa regrinha na ponta da língua. Olha, já foi, né? Devemos acentuar todos os monossílabos tônicos terminados por A, E, O e seus plurais. A, E, O e seus plurais. Se você quiser, pode também memorizar usando, na verdade, o acento. Como é que é, professora? Sim, você pode memorizar usando o exemplo. O exemplo é mais fácil para alguns. Então, nós temos pé, fé, trás, mês, nós e pó. Então, eu posso memorizar as regras de acentuação nos monossílabos tônicos ou usando só as letrinhas A, E, O, seguidas ou não de S, ou eu posso criar uma frase com 3 palavras que representem esses finais. De qualquer forma, essa regra tem de estar memorizada. Isto porque, decorando essa regra, você vai excluir situações adversas. Ficou claro isso? Ok? Ok, professora. Regrinha 1, dominada. Regrinha de monossílabo tônico. Então, vamos falar das oxítonas. Eu amo esse pacote, gente.
E por que eu amo esse pacote? Porque esse pacote, ele é o remédio para todos os outros. Se você prestar atenção, a regra diz: devemos acentuar as palavras oxítonas terminadas por A, E, O, seguidas ou não de S, em e ens. Eu simplifico falando assim: devemos acentuar todas as oxítonas terminadas por A, E, O, em e seus plurais. A, E, O, em e seus plurais. E aí, você entendeu? Então, qual é o procedimento metodológico? Primeiro, meu aluno, você tem de descobrir se essa palavra verdadeiramente é oxítona. E como eu descubro isto? Buscando a tônica. Só será oxítona se a tônica aparecer na última sílaba. Ok, professora, já testei, eu estou com o vocábulo oxítona sim. Ok, agora o segundo passo é verificar se esta palavra, que é oxítona, se ela se encaixa na regra determinada pela nomenclatura gramatical brasileira, pela nossa amada NGB. NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira. E aí, você entendeu? Se esta palavra oxítona terminar pelo A, pelo E, pelo O, em e seus plurais, trate de acentuar. Terceiro e último cuidado. Ouça bem essa pronúncia, porque se o timbre for aberto, você vai acentuar com agudo. Mas se o timbre for fechado, você vai acentuar com circunflexo. Simples assim. E por que eu falei que eu amo esse pacote? Porque se você prestou atenção, as vogais que obrigam as acentuações das oxítonas são as mesmas vogais que obrigam a acentuação dos monossílabos tônicos. Então, se você decorar as regras das oxítonas, você ganha o bônus das monossílabos tônicos. Exatamente isso. Decore as regras das oxítonas que você recebe como brinde as regras dos monossilábicos tônicos. Isso é uma estratégia para o aluno ficar com muitas matérias a serem decoradas. Beleza? Ok, agora eu quero constatar em exemplos. Já estão aqui. Perceba os exemplos. Gambá, Paraná, atrás, pajé, mercê, freguês, dominó, paletós, vovô, também, parabéns. Vocês perceberam que eu marquei bem a tônica para vocês entenderem que a tônica tem de estar no final. E mais, entenderem também que o som ele é muito importante para você escolher ou o circunflexo ou o agudo. Eu falei vovô, usei o circunflexo. Se eu tivesse falado vó, eu teria que usar o acento agudo. Beleza até aqui? Reinando a paz? Tenho certeza que sim. Ok, vamos avançar. Chegam as regras que vocês amam. Na verdade, as palavras proparoxítonas todas recebem acentos. E, professor, esse pacote é o meu preferido. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Eu sei que vocês amam esse pacote, só que eu preciso falar para vocês algo muito sério. Qual é o problema deste pacote? O problema deste pacote é o brasileiro cometer a tal silabada. E o que é silabada, professora? A silabada é quando você muda a posição da tônica oficial do vocábulo. Eu escuto muitos falando ruim, eu escuto poucos falando ruim. Eu escuto recorde, eu escuto recorde. Alguém está errando. Então, não adianta você decorar que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas se você não sabe a pronúncia correta, a prosódia do vocábulo. Ficou claro isso? Então, cuidado. Quando as proparoxítonas caem nos concursos públicos, meus alunos não são as palavras base, né? Aquelas palavras que vocês aprenderam lá no colégio. Não cairá lâmpada, palhaço, não vai cair palavra comum, vai cair a palavra que vai estar contextualizada no seu texto, possivelmente uma palavra mais técnica, mais rara. Então, respeite o moço, porque ele também pode derrubar você. Legal? Ok, Cláudia, avançando, eu quero entender melhor essa matéria, mas vamos para os nossos exemplos.
médico, lâmpada, paralelepípedo, esplêndido, andássimo. Vocês estão percebendo? Todas são proparoxítonas, logo todas recebem o acento. Se o acento vai ser agudo ou circunflexo, repito, vai depender do timbre. Eu falo médico, eu não falo médico. Eu falo lâmpada, não falo lâmpada. Então, o timbre é que vai fazer a seleção de qual dos acentos, agudo ou circunflexo. Ótimo, podemos avançar. Agora, preparem-se, porque chega o pacote mais temido. Mais temido. Os concurseiros não gostam muito deste pacote, porque, claro, ele é o mais desafiador. Existem muitas regras. Vocês perceberam que até dado momento a memória já deve ter sido feita, já deve ter sido reconstruída? Devemos acentuar todas as oxítonas terminadas por A, E, O, em e seus plurais. Decorou as oxítonas de brinde, você levou as monossilábicas tônicas. Devemos acentuar as palavras monossilábicas tônicas terminadas pelo A, o E e o O, seguidas ou não de S. Beleza. Proparoxítona, todas as palavras proparoxítonas serão acentuadas. Aqui que mora o perigo. E para resolver esse problema, nós vamos desacelerar, porque eu quero que vocês constatem um caminho que vai ser muito útil, ok? Há pouco eu falei que o pacote das oxítonas era o meu preferido. E por quê? Porque ele é o remédio para todos os outros. Se eu decorar verdadeiramente as terminações que obrigam a acentuação das oxítonas, basta lembrar disso para acertar todas as acentuações das paroxítonas. Professora, não entendi, então vou repetir. Sempre que você encontrar uma palavra paroxítona, e como é que eu faço isso, Cláudia? Descobrindo a tônica. Você já sabe que será paroxítona a palavra que receber a tônica na penúltima sílaba. Nem na última, nem na antepenúltima, na penúltima, beleza? Então, o primeiro passo é ter a certeza que essa palavra é mesmo uma palavra paroxítona. Ok, professora, já entendi. E qual é o segundo passo? O segundo passo é você olhar para o final dessa palavra agora. Você já sabe que ela é paroxítona. Olha para o final. Olhou? Verifique se ela terminou em uma das letras que autoriza a acentuação das oxítonas. Em uma delas. Terminou pelo A? Terminou pelo E? Terminou pelo O? Terminou pelo EM? Sozinhos ou seguidos de S? Não, professora. Então, pode acentuar. Como é que é, professora? Isto. Acentuaremos todas as paroxítonas que não terminarem pelos finais das oxítonas. Muito bom, né? Quer verificar? Faça isso agora. Isto vale ouro. Desta forma, facilitamos muito o seu trabalho, porque eu vou apresentar todos os finais que obrigam a acentuação das paroxítonas. E eu tenho certeza que você vai falar, meu Deus, são muitas as terminações. Então, eu já vou entregando ouro para que você relaxe. Você acentuará as paroxítonas usando também o pacote das oxi. Se você identificar uma paroxítona com a mesma terminação das oxítonas, você vai segurar a caneta, você não vai acentuar. Mas se não forem, se os finais não forem os finais autorizados para acentuação das oxítonas, faça o teste, porque você vai adorar. De qualquer forma, vamos juntos para essa caminhada. Acentuam-se os vocábulos paroxítonos terminados em A, ditongo oral, seguido ou não de S. E eu já começo pela regra mais cobrada em concursos públicos. Vamos fazer o teste do que eu acabei de compartilhar? Pensem na palavra nódoa. Vocês perceberam que ela é paroxítona? Eu falo nó-doa. É um dissílabo. Tá legal? Nó-doa. Feito? Quando você olha para o final dessa paroxítona, você encontra um ditongo. Ditongo pertence ao pacote das oxítonas? Não, professora, é meu aluno. Se não está no pacote das oxítonas, qual foi a orientação? Acentuar.
e aí você, já acentuou. Alguns alunos que já estudaram um pouquinho mais vão falar da tal paroxítona eventual ou proparoxítona eventual. Alguns falam paróxi, outros falam proparoxi. Eu vou seguir a corrente majoritária e vou falar proparoxítona eventual, porque, na verdade, não é sempre uma proparoxi. Ela torna-se proparoxi quando eu abro aquele ditongo final. Outro exemplo, a palavra água. Mais uma vez, vamos verificar primeiro se essa palavra é paroxítona. Água. Feito? É, professora, a tônica caiu na penúltima sílaba. Então, meu aluno, olhe para o final. Você está observando? Essa palavra não terminou pelo A. Da mesma forma que nódoa também não terminou pelo A. Na verdade, esta palavra água, assim como nódoa, elas terminaram por ditongo. E ditongo na língua portuguesa não pode ser separado, ok? Se você separar esse ditongo, você cometerá um erro de separação silábica. E aí você vai confundir tudo. Você vai achar que não poderia acentuar e, na verdade, tende a acentuar, porque ela não termina pelo A, ela termina pelo ditongo. É um caso bem cobrado em prova. Legal? Planície, mesma coisa. É uma paroxítona, percebi a tônica na penúltima sílaba, olhe para o final. Essa palavra terminou com E ou terminou em ditongo? Terminou em ditongo. Meu aluno, se você dividir esse ditongo, você comete erro de separação silábica. Na língua portuguesa, ditongos e tritongos não podem ser separados. Feito? Então, aquela regrinha que há pouco eu compartilhei, ela é maravilhosa, ela funciona. A palavra história, mais uma vez, é uma paroxítona terminada em ditongo, por isso que eu acentuo. Se ela terminasse no A oral, eu não acentuaria, mas ela não vai terminar no A oral porque eu não posso separar ditongos na língua portuguesa. Superfície, outra paroxítona terminada em ditongo. Espontâneo, outra paroxítona terminada em ditongo, assim como ingênuo, cerimônias, jockey, túneis, úteis. O que eu quero que você constate que paroxítonas terminadas por ditongos, principalmente ditongos crescentes, caem muito em prova. Por quê? Porque o brasileirinho ficará na dúvida. Uai, eu falo água ou eu falo agua. Meu aluno, você vai lembrar, nós já tivemos aula de ditongo, que ditongo não se separa. Esse ditongo, que pode ser crescente, decrescente, oral, nasal, aulinha que nós já tivemos, esse ditongo não se separa. E aí, se você fizer tudo certinho, você vai constatar que aquela dica que eu dei há pouco é uma dica de ouro. Terminadas em I e U e seus plurais. I e U e seus plurais. Lápis, táxi, júri, biquíni, bônus, vírus. Vamos testar? Vamos fazer aquilo que há pouco eu pedi para vocês fazerem? Verificarem. Primeiro, a posição da sílaba tônica. Lápis. Vocês concordam que a tônica é a penúltima sílaba? Eu não falo comprei um lápis, eu não falo um lápis, eu falo lápis. Então, eu já sei que essa palavra não é oxítona, ela é uma paroxítona. Beleza, agora o segundo passo qual é? Olhar para o final. Essa palavra terminou por is, terminou pelo is. Volte ao pacote das oxítonas. Lá no pacote das oxítonas, existe esse final is? Não, professora. Devemos acentuar as oxítonas terminadas por A, E, O, em e seus plurais. Ótimo! E aí? Qual conclusão você vai chegar? Você vai chegar à conclusão de que devemos acentuar as paroxítonas terminadas diferente das regras das oxítonas. E com isso você vai ficando mais confiante. Não vamos parar, vamos continuar. C. Devemos acentuar as paroxítonas terminadas em e uns. Álbum, álbuns, fórum, médiuns. Mais uma vez, basta observar o final, meu aluno. O final ou uns. Esses finais pertencem aos pacotes, pertencem
ao pacote das oxítonas? Não. Então, vamos acentuar. Letra D. Devemos acentuar as paroxítonas terminadas pelo L, N, R e X. Ok. Mantenha o foco. Como eu devo proceder? Primeiro, pronunciar a palavra para constatar que ela realmente é uma paroxítona. Quando eu olho para a palavra, por exemplo, durável. Durável. Está aí no exemplo. Durável. Legal? Já constatamos a posição da tônica. Durável. É a paroxítona, professora. Ótimo. Então, a regrinha vai funcionar. Qual é o segundo passo? Olha para o final. Durável. Terminou pelo L. Agora, lembre, dentro do pacote das oxítonas, aparece a letra L? Não. Então, trate de acentuar. O terceiro cuidado é só verificar se o timbre é aberto ou fechado para escolher o agudo ou circunflexo. Show? Maravilhosa essa dica, né, gente? Então, observem que os exemplos móvel, durável, fácil, hífen, pólen, éter, âmbar, revólver, tórax, látex, todas essas palavras são paroxítonas, acentos obrigatórios. Letra E. Devemos acentuar as paroxítonas terminadas em on e ons. Quero dizer, o singular e o plural. Aqui está escrito errado, mas é o plural de on, tá? Cânon, elétrons, íons, cântions. Essas palavras merecerão acento por serem paroxítonas e, mais uma vez, vocês podem decorar todas essas terminações ou podem escolher um caminho mais estratégico estudando os finais das oxítonas. Devemos acentuar também as paroxítonas terminadas por PS, bíceps, fórceps, cálpsios. Assim como devemos acentuar as paroxítonas terminadas pelo A nasal, aqui não é o acento circunflexo não, tá? É o acento til, que é marca de nasalização, na verdade. Outra observação. Existe acento e existe sinal. O til é uma marcação de nasalização, tá? Então, devemos acentuar as paroxítonas terminadas pelo A nasal, que é o A com til, as, ão e ãos. Então, essas marcas de nasalizações, elas obrigam a acentuação. Exemplos: ímã, órfãos, órgão, acórdãos, bênção. E o que eu quero que você registre aí com muita, muita calma. Anote mesmo, porque isso cai em prova. Repare a palavra ímã. O procedimento é o mesmo. Descubra a posição da tônica. Eu falo ímã ou falo imã? Eu falo ímã. Então é paróxi, não é óxi. Agora, olhe para o final. Professora, terminou pelo A. Fale mais. Terminou pelo A nasal. Porque se terminar pelo A oral, aí essa regra está lá no pacote das oxítonas, não poderia acentuar essa paróxi. Mas eu vou acentuar a ímã porque tudo continua como antes. Devemos acentuar as paroxítonas terminadas diferente daqueles sinais lá do pacote das oxítonas. Como esse paróxi terminou pelo A nasal e não foi pelo A oral, esse acento é obrigatório. Só para constatar que a regra funciona, mas você decide. Você pode decorar todos esses finais ou pode seguir um caminho mais estratégico, né? E testar em exercício. Você ficar super feliz ao verificar que vai dar certo. E aí, fechamos, sim, as regras do pacote central. Nós vimos que tudo que eu compartilhei, a tia do primário já tinha compartilhado. Não chegou nada novo. Então, meu aluno, é hora de você relembrar. Túnel do tempo e relembrar. Mas eu não termino a aula sem aquela mensagem que você merece. Você chega ao final da aula, você merece palavra de luz. E agora eu quero que você receba essa mensagem. Não existe nada de completamente errado no mundo. Mesmo o relógio parado consegue estar certo 2 vezes por dia. Então, se você acha que errou em algum momento da sua vida, você pode entender que tudo tem o seu motivo. Você errou lá para você amadurecer e chegar tão firme, tão
seguro, né? Chegar a esse momento com essa determinação de que você sabe agora o que é melhor para você. Eu conto com você na nossa próxima aula, para que você continue colocando sua honra em jogo e você continue construindo essa história maravilhosa que não só vai fazer muito bem a você, como as pessoas que estão ao seu redor. Sonho, meu aluno, é só o primeiro passo. A realização depende dele. Legal? Aguardo você daqui a pouquinho. Fui!